Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu convido vocês para fazer junto comigo aquele retrospecto das minhas leituras do mês de julho. Em matéria de leitura, esse mês de julho foi bem produtivo, eu li um total de 8 livros e fiz algumas leituras bem interessantes e bem diferentes do que normalmente faço. E é um pouquinho desses livros que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Para começar, Agatha Christie com O Portal do Destino, uma leitura conjunta com a Lê Docena do canal Portão Literário. Depois de ler os 4 livros anteriores com a dupla de detetives Tom e Tuppence, e principalmente porque o anterior, Um Pressentimento Funesto, foi um dos melhores, não só da dupla, como da carreira da Agatha Christie em geral, na minha opinião, né, trazendo a autora na sua melhor forma, a expectativa para esse último volume estava bem alta. Mas esse, que foi o último livro escrito por ela, causou uma certa estranheza. O início dele é bem parecido com os demais, né, da dupla. Eles já estão idosos, se mudam para uma casa de campo e a Tuppence descobre dentro de um livro infantil um bilhete muito estranho e, dando asas, né, à sua imaginação fértil, começa a investigar o fato que teria alguma relação com algum crime ocorrido aí na época da Primeira Guerra Mundial. Para isso, ela, né, já é uma senhora na faixa dos 70 anos, precisa entrevistar alguns velhinhos no asilo, enquanto o Tommy começa a mexer os seus pauzinhos no serviço secreto, né, com as pessoas que ele conhece no serviço secreto. Mas, apesar dessa trama interessante, ela é confusa, repetitiva. Às vezes a gente não sabe muito bem para onde que a gente está sendo levado, né? Eu não sei, não consegui deduzir se foi reflexo de uma senilidade da autora ou ela colocou isso de propósito para realçar a velhice dos personagens, né? E fica aquela estranheza, porque a Agatha, né, sempre foi caracterizada por um desfecho redondo nos seus livros, e ela amarrava perfeitamente, né, todas as pontas soltas da sua trama mirabolante, e aqui ficou um emaranhado meio frouxo, né, meio preguiçoso. Um final meio melancólico para essa dupla de detetives tão interessante. A próxima leitura foi o primeiro volume da saga Os Imigrantes, do sueco Vilhelm Moberg, e foi uma leitura em inglês. É uma série de 4 volumes. Hoje em dia, quando a gente fala na Suécia, a gente tem ali um exemplo, né, de desenvolvimento, de excelentes condições sociais, mas lá no século XIX não era bem assim. A Suécia vivia uma crise sem precedentes. As condições severas do clima, né, muito frio, com terra congelada, sistema social e econômico bastante opressivo e injusto, e muita intolerância religiosa foram alguns dos fatores que levaram grande parte da população, chegando a mais ou menos um quarto da população da época do país, a emigrar principalmente para o que era visto na época como a meca, né, da imigração, que eram os Estados Unidos. Nesse primeiro volume, a gente vê a história de algumas dessas famílias que, por diversos motivos, abandonaram então o seu país, né, em busca de melhores condições de vida na América. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira, a gente conhece um pouco da vida desses camponeses, desse sistema social, as lutas, as dúvidas de cada uma das famílias e a motivação para cada um enfrentar essa viagem. Na segunda, é a viagem em si, né? E todos os percalços e problemas que eles enfrentam de uma viagem por mar naquela época. Eles, que eram pessoas bastante ligadas à terra, que nunca tinham nem visto o mar, né, tem que enfrentar ali meses e meses de uma viagem em condições bastante difíceis. Mas é um livro impecavelmente narrado, né, uma leitura muito gostosa, cativante. É realmente uma pena não estar disponível em português. Mas para quem não tem problemas com leitura em inglês, é uma leitura bem recomendada. Finalmente concluí a Divina Comédia, que eu estava lendo já há alguns meses com a minha esposa, e como depende do tempo disponível dos dois, então a gente, né, todas essas leituras que eu faço junto com ela vão caminhando bem devagar.
E a leitura da Divina Comédia não poderia ser diferente, até porque é um livro bem difícil, bem complicado, e que demanda uma leitura mais devagar, com bastante reflexão. A gente discutia bastante sobre os assuntos aqui apresentados. Precisa ser feita alguma pesquisa complementar. Então é uma leitura que demanda tempo, mas é sensacional, né? Tem que ser lida por qualquer um em algum momento da vida. A leitura realmente fenomenal. O próximo livro foi uma das leituras mais estranhas que eu já fiz na vida, O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu sempre ouvi falar que esse autor era muito filosófico e eu tinha um pouco de medo de ler algum livro dele. Mas acabei entrando em um grupo de leitura e me motivando a ler, né? E logo no início eu já me senti meio desconfortável na leitura, não por causa do grupo, mas por causa da leitura em si. Eu não estava conseguindo captar da mesma forma que as outras pessoas os acontecimentos e a personalidade dos personagens do livro, especialmente do personagem principal. Mas à medida que a leitura foi se desenrolando, eu fui percebendo que esse é daqueles livros que depende muito da idade, da percepção, da bagagem social, cultural, religiosa que cada um tem na vida. A história dele é até simples, né? É um rapaz, um homem, que vive na Argélia e ele tem uma vida totalmente regrada, ele não se preocupa com nada, assim, nada que acontece na vida dele, as propostas de emprego que ele recebe, os acontecimentos que normalmente mexem com a gente, né? Com os sentimentos da gente, ele não demonstra sentimento nenhum e ele acaba cometendo um ato, um crime, e que isso vai ter repercussão, principalmente na forma como ele encara a vida. Então, foi uma leitura bem válida, é daqueles livros que ficam com você. Eu já fiz a leitura, já tem mais de 15 dias, e volta e meia eu ainda me vejo pensando em algum momento sobre alguns assuntos ali, alguns aspectos que são mostrados no livro. Então, uma leitura muito interessante, muito recomendada. Dando continuidade, eu li um livro que tem bastante a ver com o anterior, aliás, ele só existe por conta do Estrangeiro, do Camus, que é o Caso Meursault, do Kamel Daoud, que é um autor também argelino, e que pega como ponto de partida esse crime cometido pelo personagem do livro do Camus e desenrola, dá uma vida, porque no livro do Camus existe ali um personagem que não tem voz, embora toda a história gire em torno dele, ele tem uma importância tremenda na história, não é dado voz a ele. Ele é sempre citado por conta das circunstâncias e dos outros personagens. E o que o Kamel Daoud faz aqui é justamente dar voz, uma história para ele. Isso daí como pano de fundo, tendo como pano de fundo toda a luta pela independência da Argélia, do domínio francês, que a Argélia era uma colônia francesa, e tinha toda uma questão de falta de reconhecimento social dos argelinos, eles não tinham... era uma segregação assim, muito forte, e que isso acabou culminando, né, numa guerra bastante violenta, uma guerra civil bastante violenta, terminando com a independência do país. E isso é o pano de fundo dessa história. Então ele tem uma motivação, assim, uma motivação social bem diferente do livro do Camus, que é uma coisa bem mais intimista. Dando continuidade ao projeto Livro Presente, eu fiz duas leituras desse projeto, embora uma delas, um desses livros não estivesse na listagem original, e os dois foram presentes da minha amiga Leila Cardoso. Já queria deixar o agradecimento também aqui a ela, porque foram duas leituras maravilhosas, duas oportunidades de conhecer autores que eu não conhecia e obras fantásticas. A primeira delas é o Ópera dos Mortos, do Altran Dourado,
Observando o título e a capa dessa edição, a gente não tem a menor ideia, né, do que se trata o livro. E no início da narrativa ele causa realmente uma certa estranheza, né? Mas a beleza da escrita dele cativa a gente logo no início, e à medida que a trama vai se desenrolando, a gente vai ficando bem envolvido, bem preso na história, né? A história é simples, tem pouquíssimos personagens, mas é narrado de uma forma fantástica. É um livro realmente fabuloso. A trama, a gente acompanha a chegada de um forasteiro no falastrão, é o Juca Passarinho. Que ele é falastrão, mulherengo, adora uma caçada, e ele chega numa cidadezinha lá do interior de Minas e fica sabendo da história do único casarão que tem nessa cidade, que está abandonado, né, quase em ruínas, e que lá moram apenas uma jovem, a Rosalina, e uma criada muda, a Quiquina. E a Rosalina ela já vive ali naquele casarão sozinha com essa criada há anos, completamente isolada, ela não tem nenhum tipo de contato com ninguém da cidade. E intrigado com essa situação, ele resolve se empregar no casarão e descobrir os segredos que estão por trás dessa situação. O livro ele é narrado fora de ordem cronológica, então a gente tem muito flashback, tem até um pouco tem alteração aí do foco narrativo, tem um pouquinho de fluxo de consciência em vários momentos, né? Tem muitas descrições longas, mas muito poéticas, né? E também tem muita simbologia ali nas entrelinhas. A outra leitura que eu conheci, também através da Leila, foi Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, que foi um livro publicado em 1919. Eu nunca tinha ouvido falar nem do livro, nem desse autor, né? E foi uma grande surpresa, principalmente para mim, que não sou muito chegado em literatura norte-americana. É uma coletânea de 22 contos curtos e que, na época do seu lançamento, ele foi um grande sucesso nos Estados Unidos, acabou se tornando um clássico, né? Hoje em dia ele é considerado um clássico da literatura norte-americana, e ele também causa uma certa estranheza inicial. Mas à medida que a gente vai avançando na leitura, a gente vai entendendo o propósito do autor. A escrita dele é muito gostosa, muito direta, lembra até em alguns momentos, me lembrou a escrita do John Steinbeck. Todas as histórias se passam na cidadezinha de Winesburg, no estado do Ohio, que é uma cidadezinha bem pequenininha, aquelas características que a gente vê do interior dos Estados Unidos em vários filmes, né? E cada um desses contos é protagonizado por um morador da cidade. E eles aparecem, alguns aparecem em mais de um conto, alguns aparecem em um só. E assim, permeando quase todos os contos, a gente vai acompanhando a trajetória de vida do George Willard, que é um rapaz que é aspirante a jornalista, ele trabalha ali num jornalzinho da cidade, e ele tem o sonho de se tornar escritor. E a gente vai acompanhando então o envolvimento dele com esses vários outros personagens, e o tema principal que permeia a grande maioria dos contos desse livro é a solidão, várias formas de solidão, né? E alguns são trágicos, alguns têm uma pegada mais cômica, mas é um livro bem leve, bem gostoso, que vale muito a pena conhecer. E para concluir, um livro que eu estava bastante empolgado para fazer a leitura, mas acabou sendo um pouco decepcionante. É Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland, que é um estudioso inglês muito conceituado e que já escreveu vários livros sobre clássicos ingleses, né? Então o cara conhece muito, e o propósito dele aqui foi alcançado de certa forma. Ele colocou desde lá os primórdios, desde a antiguidade clássica, veio narrando a história da literatura com seus vários estilos, vários movimentos literários, capítulos dedicados aos grandes autores, e
principalmente intercalados ali entre os movimentos literários de cada época, ele intercala assuntos bem relevantes para a literatura em si, como a criação da imprensa, como o advento dos e-books e agora, mais recentemente, dos audiolivros e vários movimentos sociais, vários acontecimentos históricos que tiveram reflexos na literatura. Então é um livro bem interessante, mas ele dá realmente só um apanhado geral. Mas ele focou demais na literatura inglesa. É a que eu mais gosto, mas não é a única. Temos muitos autores interessantes em vários outros países e ele até cita um ou outro, mas não, a meu ver, ele não deu a devida importância, falou da literatura universal em geral como uma coisa mais abrangente. Então, é um livro que vale a pena conhecer para ter uma noção geral, é muito agradável, muito gostosa a leitura, mas tendo isso em mente, que ele é bem superficial e ele foca mais na literatura inglesa. Esses foram os livros que eu li no mês de julho. Como eu falei, leituras bem interessantes e bem diferentes do que eu normalmente faço. E você, o que foi que leu nesse mês? Deixa aí nos comentários. Se está chegando agora, se inscreva no canal, deixa a sua curtida para ajudar um pouquinho na divulgação. Se puder, divulgue também o canal nas suas redes sociais. E se tiver interesse em comprar algum desses livros, aí na caixa de descrição vai ter o link para a compra deles na Amazon. Também uma forma de auxiliar aqui o Livros e E-Books, tá bom? Por enquanto é só, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.